Então, assim, vamos lá, pessoal. Vocês estão aí falando que a habilidade de autocontrole de vocês está na casa do 6, do 8. Vocês estão analisando esse 6, 8 quando vocês estão, né, bem ou no momento onde vocês estão altamente tomados por emoção? Então, meio que parece que é um consenso geral, ou pelo menos a maioria de vocês falaram, que é mais fácil desempenhar e conseguir se controlar quando vocês estão bem do que quando vocês estão sobrecarregados por algumas emoções. Mas lembre-se que a gente está falando de uma função cerebral específica, controle inibitório. O que isso significa? Que essa é uma habilidade treinável. O pessoal que está chegando agora, lá no começo, eu falo que o que a gente desenvolve aqui, além de todas essas questões que vocês falaram, é o treinamento das habilidades psicológicas. Então, gente, tudo isso que vocês trouxeram de ansiedade, gestão de tilt, tudo isso são habilidades. A gente trabalha no treinamento dessas habilidades. Tendo essa noção de que tudo é habilidade, que tudo é treinável, a habilidade que mais requisita, ou é que mais é requisitada do jogador de poker, como eu falei, é essa habilidade de dizer não para vocês mesmos. Vocês fizeram uma autoavaliação e vocês perceberam que quando vocês estão menos tomados por emoções, vocês conseguem se controlar melhor. Como a gente está falando de uma habilidade, a gente vai pensar assim, como que a gente vai treinar ela? É possível treinar ela? Como que a gente consegue ficar mais resistente mentalmente no nosso controle inibitório para que quando chego na mesa de poker, eu tilte de uma maneira ainda menos frequente? Podemos colocar assim. Como que eu vou chegar lá e saber e ter a certeza de que minha rotina e todo o meu treinamento está me levando para um caminho onde eu vou estar tomando melhores decisões com mais consistência? A gente não vai fazer isso diretamente jogando poker. Por quê? Quando vocês estão jogando poker, vocês estão altamente tomados por emoções, onde é mais difícil. A longa exposição, sim, vai fazer vocês se tornarem mais resistentes, vocês conseguirem trabalhar com frases positivas e mentalidade positiva, vai ajudar, mas chega um momento onde vocês vão precisar treinar isso fora dos panos. Como é que vocês imaginam que vocês vão executar um treino desses? Especificamente de controle inibitório, da habilidade de você falar não para você mesmo. Como que você pode treinar essa habilidade de falar não para você mesmo fora do poker? O que é que vocês estão aderindo, aqueles que estão, no caso, né, ao trabalho da Nutri? Resultado. E o que é esse processo de atingir um resultado? O cumprimento de uma meta. Ou seja, você tem uma meta, um resultado que você quer atingir, você estabelece esse resultado e você vai lá e executa e cumpre, certo? Vocês acreditam que isso ajuda vocês a aumentar ou melhorar a capacidade do controle inibitório de vocês? Deixa eu só pegar aqui o meu slide. Agora, é importante para a gente conseguir aderir a isso tudo, entender o porquê que a gente está fazendo. O ser humano adulto, ele só entende as coisas quando as coisas fazem sentido. Se uma coisa não faz sentido na cabeça da pessoa, ela dificilmente vai conseguir reproduzir aquilo, conseguir seguir aquilo, quando a gente é adulto, ok? Então, para vocês entenderem por que meta vai conseguir trabalhar o controle inibitório de vocês, por que é importante fazer, para como que isso vai refletir dentro do jogo de vocês, vocês precisam compreender isso, eu vou explicar para vocês agora. Foi feita uma pesquisa, pessoal, isso daqui é impressionante. Eles dividiram em vários grupos. Então, o primeiro grupo era de pessoas que não tinham objetivos definidos. O segundo grupo é de pessoas que tinham objetivo, mas não tinham registro. E o terceiro grupo, pessoas que tinham um claro objetivo definido e registrado. 83% das pessoas que não tinham objetivo definido não atingiram a meta delas. 14% das pessoas que tinham um objetivo, mas não tinha registro, conseguiram não atingir a meta deles. Ou seja, aumentou. E quando você registra meta, quando você escreve e mantém um tracking do que você está fazendo, 3% das pessoas não atingiram as metas dela. Vocês têm noção do que é essa diferença? De como, quando você consegue definir um objetivo, planejar meticulosamente como que você vai fazer e botar o teu plano em execução, aumenta em quase 30 vezes mais a chance de você conseguir atingir esse objetivo? Vocês já desenvolveram isso na vida de vocês escreverem um hábito do começo ao fim, e quando você uma meta, assim, eu vou fazer isso, e conseguir manter o tracking do desenvolvimento de vocês ao longo do processo dessa instalação desse novo hábito ou do cumprimento dessa meta? Pessoal, metas, elas aumentam o nosso desempenho, porque você consegue ver o que você vai fazer, orientar o teu foco para o que você quer fazer. Então, por exemplo, a pessoa pega e fala assim, eu quero acordar mais cedo. E a outra pessoa pega e fala assim, eu quero acordar pelo menos durante a semana às 7 horas da manhã. Qual das pessoas tem mais chance de cumprir o objetivo delas? Que tem o horário definido, porque se a pessoa só quer acordar mais cedo e não coloca, ela não vai colocar despertador, porque ela não sabe o horário que ela quer acordar. E ela não vai cumprir. Mas percebe que como até numa coisa simples a gente consegue observar
Por que que isso funciona? Porque a gente não vai querer trabalhar hábitos e coisas que são muito complexas. Na verdade, a gente é uma série de coisas simples, é uma organização de coisas simples que a gente acha que é complexo, mas o nosso funcionamento ele é muito mais simples do que a gente imagina. E entender isso, entender que você anotar e registrar potencializa, já é o primeiro passo. A motivação depende do estabelecimento de metas. A gente já falou sobre motivação, sobre dissecamos a motivação, compreendemos vários aspectos dela. Então, a gente consegue olhar para os nossos objetivos dentro de todos aqueles aspectos da motivação e entender, não, beleza, isso daqui faz sentido, porque depois eu vou conseguir chegar nesse patamar e vou atingir isso daqui. Então, lembra da pirâmide de Maslow que eu mostrei lá. Temos na base as necessidades fisiológicas. Então, pô, você vai pegar e falar assim, não, eu vou no banheiro agora, porque depois não vai dar tempo que eu vou começar a jogar. E aí, quando você cumpre essa pequena meta, você já vai sentir melhor para tu jogar. Você já tá colocando uma meta, porque antes de entrar no jogo, eu vou ter que, antes de iniciar minha sessão, eu vou ter que ir no banheiro para não dar vontade logo no começo, dar uma ziquezira ali, eu tenho que ficar segurando e não conseguir pensar direito. Então, estabelecer meta é muito importante, aumenta a nossa motivação. Então, quando você tem uma meta definida, você consegue se motivar mais em prol daquilo, você consegue negociar todos aqueles aspectos quando a gente secou a motivação de por que eu estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso por uma coisa de fora, né? O que está rolando aí. Os caminhos e processos ficam mais claros, então, né, a gente vai descrevendo passo a passo como a gente vai fazendo, e a gente tem essa sensação de desenvolvimento periódico, ou seja, constantemente a gente sabe que a gente está se desenvolvendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está conseguindo medir isso. A confiança, ela é um subproduto. A gente tem que pensar que a confiança, ela não é uma coisa que a gente conquista, ela é um produto do nosso esforço. Isso é muito importante porque a gente não vai gerar confiança do nada. A gente tem que gerar uma outra coisa que daí sim ela vai produzir confiança. Trabalhar os elementos que a gente já conhece, que cognitivamente falando auxiliam sim. E estabelecer metas auxiliam sim. Por quê? Primeiro, ela vai te ensinar disciplina. O que é disciplina? É você falar não para você mesmo. Porque você vai na Nutri, a Nutri fala para você não comer chocolate depois do almoço. Aí você pega e fala assim, eu não vou comer. Você está falando não para você mesmo. Você está fortalecendo o teu controle inibitório, a tua capacidade de se controlar nos teus impulsos. Eu não espero que vocês saiam daqui craques, feras em montar metas. Eu quero que vocês saiam craques em como montar metas, para vocês montarem metas e refinarem todo esse processo ao longo da carreira de vocês, beleza? Então não se preocupem se o que vocês construírem aqui não for logo o perfeito. Mas é importante que vocês entendam por que funciona e como diferenciar e como construir. Quando a gente tem aqui um objetivo claro, definido e registrado, fica muito mais fácil. Quando você pega e olha para fala para mim assim, tem que mostrar o resultado. Concordo e vocês estão exatamente no caminho e é isso aí. Só que para a gente conseguir trabalhar estabelecimento de metas, a gente conseguir trabalhar esse progresso real que está aqui, que as pesquisas indicam, a gente tem que ir sempre um pouquinho mais a fundo. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer o contrário. Vamos tirar esse peso da organização, ok? Porque aí a gente começa a colocar um peso na organização que, tadinhos, às vezes eles não tem nem que carregar. Vamos pensar assim, o que vocês estão se formando aqui? Vocês estão se formando para serem jogadores de pôquer, certo? Então vocês não necessariamente têm que fazer as coisas aqui que o time manda. Vocês têm que fazer aquilo que vai impulsionar a carreira de vocês. Vocês confiaram no time de que o plano que eles têm é o melhor. Então vocês não têm que fazer só as coisas só porque o time quer. Existe um objetivo maior, ok? Esse é o primeiro ponto da ideia que eu quero construir. Segunda questão é, na perspectiva individual de vocês, o que seria o ROI aceitável para vocês conseguirem viver do poker? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque às vezes o time pega e você vai cobrar dele, do time, e eles falam assim, se você tiver um ROI acima de 20%, você sobe de reta. Beleza, você vai lá, você fica com o ROI de 20%, sobe de reta, nice. Mas e você enquanto jogador de poker? O que você espera para a tua carreira enquanto ROI? O time, para subir de reta, cobra um ROI 20%, mas a minha meta pessoal é que eu consiga chegar e manter o meu ROI entre 25% e 28%. Beleza, legal. É importante vocês terem essa liberdade, entenderem quais são os critérios do time, mas também entender os critérios profissionais de vocês. Então, como eu disse, né, alguns times têm, outros não necessariamente têm a questão do ROI, enfim. Mas vamos focar nessas três coisas. Questão do volume, horário de estudo e ROI. São três metas bem interessantes. É importante a gente ver o futuro. Onde você se vê daqui a 1 ano? Onde você se imagina daqui a 5 anos? Essa frase que vocês construíram da metáfora de vida de vocês é realizável nesse período de tempo? Vocês se veem conseguindo
atingir esses objetivos, como que é essa questão? É importante você visualizar esse futuro para você conseguir estabelecer as metas. Motivação e metas. As metas são o que me mantém em ação. Muhammad Ali. Lembra sempre da motivação. Lembra que eu falei lá no começo? Motivação vai ser sempre o centro de tudo. Por isso que é muito importante a gente entender como funciona a motivação, como que ela se divide, como a gente pode enxergar ela, porque ela vai estar sempre levando a gente para frente e sempre nos impulsionando. Metas do esporte. Isso é outra coisa muito importante, como eu falei para vocês, eu quero que vocês sejam craques e aptos de construir metas, entendendo o porquê das metas. Lembre-se, adultos não entendem ou não vão absorver aquilo que não faz sentido para eles. A gente tem 3 tipos de metas, ok? O mais comum de todos é a meta de resultado, que é aquela, não, eu quero cravar o Sunday Million, por exemplo. É uma meta de resultado, é a mais tranquila, né? Então é querer ganhar um evento, ou sei lá, querer ganhar um bracelete no live, hein? Daí nós temos outras 2 metas que são muito importantes, e essa daqui, pessoal, vocês têm que prestar muita atenção, porque elas são muito importantes no rendimento do esporte, no desenvolvimento do rendimento do esporte. Se vocês querem ser grandes atletas, se vocês querem ser ganhadores, essas 2 metas têm que estar andando lado a lado no percurso de vocês, ok? Primeira é a meta de desempenho, ou seja, melhorar algo na performance. Quando vocês estão olhando as stats de vocês têm que aumentar o raise first in, ou sei lá, não, meu pré-flop não está muito legal. Eu tenho que melhorar algumas stats no meu pré-flop. Isso daí a gente está falando de desempenho. Porque isso não quer dizer necessariamente dizer que você vai atingir o resultado. Não quer dizer que você vai estar ganhando o jogo. Mas quer dizer que vai melhorar o teu desempenho. É tipo um corredor. E ele quer baixar o tempo dele, sei lá, do quilômetro que ele faz de 4 minutos para 3:30. A chance dele atingir o resultado é maior. Mas ainda o foco não é o resultado, o foco é o desempenho. E a outra meta é a meta de processo, que diz bastante a respeito sobre o que deve ser executado, mas como deve ser executado. Então, eu vou estabelecer uma meta dentro do poker, isso é bem comum, de recuperação de tilt. Recuperação de tilt não tem nada a ver com resultado e muito menos com desempenho. É uma meta de processo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o processo da recuperação do tilt. Você não vai deixar de tiltar. Já vou quebrar a cara de muitos de vocês aqui que vêm para o psicólogo para aprender a parar de tiltar. Vocês não vão parar de tiltar. É natural, gente. Frustração é uma reação química no teu cérebro. Não tem como você tomar aquele cooler no momento que você vem runando a vida naquele torneio, você tá ganhando e tal, pô, você tá sentindo invencível, de repente vem aquele cooler e te tira do torneio. Não tem como, ok? E quando a gente fala de controle e gestão de tilt, lembre-se bem dessa, não é controle, é gestão, porque controle você nunca vai ter controle sobre a tua química cerebral. A gente faz uma gestão, a gente sabe sobre como mexer com as válvulas, mas travar a válvula a gente não consegue. Então, quando a gente estabelece a meta de processo, o que é? Toda vez que eu tiltar, eu vou executar uma série de comportamentos. Então, eu tiltei, paro, me ajeito na cadeira, dou 3 respiradas fundo, conto até 10, e aí eu volto a jogar. É uma meta de processo. É no que você deve executar durante. Não tem nada a ver com o teu desempenho, isso não vai melhorar nenhuma das tuas stats, isso também não vai melhorar diretamente o teu resultado. Mas executando aquilo daquela forma, com o processo, acaba se tornando natural. O que dá a sensação de que a gente não tilta mais, mas a gente tilta, a gente só se recupera muito rápido. Quanto mais tendência à impulsividade e compulsão a gente tem, maior o nosso nível de tilt. Gustavo, quer dizer que então que eu sou um compulsivo impulsivo? Não, ok? Mas quanto mais fraco é o teu controle inibitório, mais suscetível você está ao tilt. Por quê? Porque o tilt, ele ele desencadeia com uma série de pensamentos. Nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Já acordaram de um pesadelo assustado? Exato. Por quê? Você acorda, teu corpo tá todo assustado por uma coisa que tua cabeça criou, percebe? A gente é poderoso nesse nível. A gente cria as coisas na nossa cabeça e parece realidade, mas nem sempre é. Então, a gente tem que constantemente dizer para nossa mente o que é real e o que não é real. Quando a gente tilta, a gente está com uma série de pensamentos e certezas. Lembre-se bem disso. A gente tem certeza sobre uma série de coisas. Quando você tilta, você quebra essa linha de certeza que você tem. Só que você está tão acostumado a fazer isso que os teus neurônios eles se conectam em grande quantidade nessa rede neural. E ela faz com que esse pensamento voe muito rápido.
E você que estava lá, runando a vida, de repente você tomou um cooler, cara, vem uma série de pensamentos automáticos, críticas e situações que fazem você tiltar. Então, é uma série de comportamentos, mas é um processo que demora. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que falar não para você mesmo. No meio desse processo que começa a desencadear, que vai sair, vai fazer você começar a ter o coração acelerado e vai dar, você começa a ficar agitado e a tua coordenação motora já começa a ficar mais, você começa a tremer e tudo mais, começa a suar, esboçar uma série de comportamentos por conta de todos esses pensamentos que são desencadeados. Ou seja, para você conseguir parar essa resposta do teu corpo, você tem que em algum momento falar, não, peraí, isso aqui não faz sentido. A gente tem que identificar isso. Mas ao mesmo tempo, para você identificar, você tem que também treinar a tua capacidade de falar não. Uma meta de processo. Quando você escreve, toda vez que você toma bad, você vai escrever. Olha só como você trabalha os dois. Você primeiro trabalha a tua disciplina sobre anotar, o que fortalece o teu controle inibitório e que faz você conseguir não tiltar, porque você criou uma válvula de racionalização em cima desse processo de tilt. Estabelecimento de metas é um treino. É um treino. Lembra que eu falei lá no começo, você não consegue tomar controle, o teu controle inibitório não vai funcionar tão bem se você tiver sobre alta influência emocional. É muito bom para vocês começarem a treinar, só que a chance de vocês não conseguirem quando estiverem altamente emocionados é muito maior, e o que pode gerar uma frustração em vocês e vocês não conseguem aderir ao processo, ao novo hábito. E para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que trabalhar, mas pensa, se você não consegue estabelecer uma meta de acordar mais cedo ou de não comer um chocolate depois do almoço, como é que você espera que você vai esboçar esse comportamento quando você estiver altamente ativado pela raiva depois de tomar uma bad? Sendo bem sincero, vocês não vão. Então a gente vai comendo pelas beiradas. Então vamos começar a estabelecer metas mais simples. Lembra que eu falei? Metas, a gente sempre começa com coisas simples. Depois a gente vai aumentando a complexidade da questão. Mas vai aumentando a complexidade do comportamento. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E a gente começa aqui, olhando para essas três metas, resultado, processo e desempenho. Pegam uma questão que vocês, peguem essa metáfora da vida de vocês e busquem organizar uma meta de desempenho, uma meta de processo, uma meta de resultado para vocês alcançarem. Ok? E como que a gente constrói a meta em si? Beleza, Gustavo? Você falou sobre desempenho, entendi, eu posso estar melhorando uma questão aqui, processo, eu consigo estar talvez escrevendo as bets que eu dou. Essa é uma atividade que eu passo direto para os jogadores. Anota, né? Rei não segura. Anota quantos rei que você ganha, quantos rei que segura e quantos que você perde. Né? Sempre surpreende. Como que a gente pode construir uma meta de maneira eficiente? Vocês já ouviram falar das metas SMART? Da gente construir metas que são inteligentes. Porque, o Gustavo fala sobre meta de desempenho, de processo, de resultado, mas e aí, o que eu faço com isso? Você pega cada uma delas e cria uma meta SMART. Ou seja, tem que ser específica. Lembre-se, uma meta sempre tem que designar uma ação. Acordar mais cedo, é uma ação, mas é muito ampla. Acordar de segunda a sexta entre 7 horas e 8 horas. Uma meta bem específica. Por isso que eu falei, né, da questão de qual que vai conseguir atingir mais, né? Mensurável. Ela tem que ser contável, ok? Ela tem que ter uma maneira de você mensurar ela. Então, se eu vou querer instaurar o hábito de estar contando as bets que eu dou, eu vou ter que fazer de uma maneira onde eu consiga mensurar. Então, todo o processo vai ter que estar dentro de sei lá, vou ter uma planilha, vou ter um bloco de notas, vou estar anotando e depois eu vou conseguir contar. Ela tem que ser alcançável. Vamos pegar assim, não, eu quero estar jogando a BI 75. Para quem está começando a jogar, a gente sabe que, cara, não é uma meta alcançável. Ela é uma meta real, ela pode ser uma meta alcançável, mas mais para frente. Vamos trabalhar com metas que sejam mais curtas, curto e médio prazo. Não, eu quero subir de reta. Isso, né, eu subi o meu ABI. Isso é uma meta alcançável. Só que ela não é específica. Quero aumentar meu ABI de $4 para $7. Meta específica. Ela tem que ser relevante e realista. Ela tem que fazer sentido para você. Lembre-se, tudo que o adulto vai fazer tem que fazer sentido para vocês. Levem isso para o fundo da alma de vocês. Tudo tem que fazer sentido para vocês. Se não fizer sentido, vocês não vão executar. Tem que ser relevante. Então, se você quer subir a ABI, você sabe que você tem que volumar mais, você tem que ter uma melhor disciplina no estudo, e você tem que aumentar o teu ROI, você não vai focar em estudo, fazer meta de estudo de tribé. Quando você sabe que você precisa aumentar o teu estudo, aumentar o teu volume e aumentar o teu ROI. Você querer melhorar a stats de tribet não necessariamente vai fazer isso.
A última questão é o time-based, ou seja, tem que ser realizável num tempo determinado. Ou seja, eu vou contar as bets que eu tomo durante uma semana. Por quê? Porque o objetivo, a minha meta é comparar se realmente eu dou mais bad ou tomo mais bad. Ok? Você pode depois instaurar esse comportamento como uma âncora para você poder se fixar no presente, no momento presente e não tiltar. Aí é uma técnica um pouco diferente. Mas enfim, ela tem que ter um período de tempo. Eu quero chegar, subir meu ABI, sei lá, 4 meses, 3 meses, ok? Tenha um momento para você atingir esse objetivo. Pessoal, anotem as metas. Sejam realistas com vocês mesmos, com as capacidades. Então, se você não tem mais horas no teu dia para pensar em estudos, então pensa num outro momento, mas não fique preso batendo cabeça com uma coisa que você muitas vezes não consegue resolver. Às vezes, a questão do tempo, a gente só precisa olhar, tá, beleza, peraí, eu não tenho 1 hora todo dia, mas às vezes naquele dia eu tenho 2 horas. E é melhor você focar em estudar 2 horas naquele dia, porque é realizável, do que você às vezes ficar tentando colocar uma meta que na tua rotina hoje ainda não necessariamente é realizável. Então, ter essa percepção e conseguir trazer esse olhar é bem importante. Incentivos, galera, muito bom vocês compartilharem as metas com as pessoas que são importantes com você, para vocês. Então, se você quer subir o teu ABI, como eu falei da cobrança hoje, explica para uma pessoa que é importante para vocês, como que funciona, compartilhe com ela, porque daí também aumenta a tua aderência na meta, que daí ela pode te cobrar de uma maneira boa, de uma maneira já ciente do processo, ok? Avalie, mensure, anote e compartilhe. Beleza, pessoal? Com o que a gente comentou hoje, tentem aplicar um pouco mais as metas SMART para vocês. Peguem um comportamento simples, uma coisa que vocês sabem que dá para fazer, volume, controlar o meu volume, a partir da quantidade de horas que você entra, que você se registra, que horas que você registra, que horas vai terminar, são metas simples e tentam se ater a ela. Quanto mais vocês executam isso, mais forte fica o controle inibitório de vocês e melhor vocês vão desempenhar no jogo.